galáxia muito, mas muito distante mesmo, existe um planeta chamado Quont. Quando os habitantes de Quont chegam à adolescência, eles fazem uma viagem intergaláctica para conhecer outras formas de vida no universo. O planeta Terra é a nossa última escala antes de voltar para casa. Mas para cumprirmos nossa missão, precisamos da ajuda de um terráqueo. Para nossa sorte, encontramos o Kleber. E para a sorte do Kleber, ele nos encontrou. Eu sou o Buscador. E junto com a Gabi, o Beto e o Pati, somos os exploradores de Quont. Caro Diário, esse é meu primeiro dia com você. Terminei meu namoro com o Timóteo. E agora, quero me dedicar à minha pesquisa aqui na Terra. Hoje eu sonhei com aquele ser que nós encontramos no meio da viagem na galáxia Ziltrax. Você se lembra dele, o pescador? Sim, aquele ser que é uma mistura de jacaré com borboleta. Ele era lindo, né? Jacaré com borboleta? Existe alguma diferença entre jacaré e borboleta? Diferente de Quont, onde todos os seres têm os mesmos direitos e deveres, aqui na Terra existem várias espécies de animais, e o ser humano é o mais metido de todos. Alguns bichos se dão bem, mas nem todos são assim. Tartarugas e jabutis competem para saber quem chega na frente. O pavão vive abrindo suas penas para causar inveja, enquanto a ema faz questão de mostrar toda a sua indiferença quando esconde a sua cabeça no chão. Tá bom, buscador, já deu pra entender. Mas pra mim isso ainda tá meio estranho. É melhor chamar o Beto. Beto, tá conectado? Você sabia que animais e gente não são iguais e que muitas vezes eles nem podem viver juntos? Sério? Mas eu acabei de ver um cara batendo mó papo com um cachorro. Eu também fiquei chocada. Não dá pra imaginar esse tipo de situação, né? Bom, pra mim todo mundo era da mesma família. Mas eu vou perguntar pro Kleber e já eu faço contato. Kleber? Conectado? Alô? Oi, Beto. Pode falar. Kleber, como é que é essa história de que os seres humanos e os animais eles não se dão bem? Beto, nós os animais nos damos muito bem. Quem te falou que nós temos problema com os animais? É que eu vi um cara falar que eles mandam nos animais. Eles pedem pros animais deitarem, rolarem e ficar fazendo... Eu ouvi isso, ó. Olha, não é bem assim, Beto. Eu acho que um bom lugar para você conhecer várias espécies de animais de todo mundo é um zoológico. Comece sua pesquisa por lá. Bom, assim que eu acabar de alimentar o Jaime aqui, a gente se fala. Tá bem, Kleber, eu vou procurar um desses, um tal de... Esse lugar aí e eu já te chamo. Buscador, se é verdade que os animais e as pessoas não convivem muito bem, aonde os animais vivem? Gabi, você precisa conhecer o zoológico, um condomínio onde os vizinhos não se dão muito bem. Por isso, fica cada um no seu quadrado. A onça não suporta o gambá por causa do perfume que ele usa. A anta tem inveja do pinguim por ele ter piscina em casa. O papagaio vive falando mal de todo mundo. E também, quando olhamos... Chega, buscador. Senão daqui a pouco eu vou falar mal de você. Beto, tá conectado? Conseguiu achar um zoológico? Gabi, eu tô com um cara aqui que é o bicho. Os bichos, eles ficam aqui olhando o ser humano passar ou o ser humano que vem aqui olhar os bichos? O ser humano vem aqui olhar os bichos, né? E os bichos olham os seres humanos. E eu tava olhando aqui, por que o macaco mora muito longe do leão? Bom, aqui o que a gente faz? Os predadores a gente tenta deixar isolados para não gerar estresse, né, para os outros animais. O mico é uma presa, o leão é um predador. Então, se tiver contato visual, um ficar olhando o outro,
O mico vai ficar estressado, querendo fugir do leão, e o leão vai ficar querendo pegar o mico. Eu conheci um cara que ele tem uma fazenda. Eu posso levar esse leão pra lá? Não, não pode. Não pode, é proibido. E como vocês aqui organizam esses bichos pra ficar longe, mais perto, que não pode ver um outro e o leão? A gente divide os animais por áreas. Então, numa área você tem mamíferos grandes, na outra área você tem mamíferos pequenos, aves grandes, aves pequenas e os répteis. Kleber, eu tava vindo pra cá, eu vi um cara chamar o outro de cobra. É porque essa pessoa ela pode te picar? É quase isso, Beto. Quer dizer que é uma pessoa perigosa e temos que tomar cuidado com ela. Mas aí no zoológico você não vai ter problema com as cobras, porque elas estão numa jaula só para elas. Bom, mas por falar em jaulas, os animais são separados de acordo com suas características. Em matemática, a separação de elementos que têm pelo menos uma característica comum em coleções é feita através da teoria dos conjuntos. Ou seja, conjunto é uma coleção de elementos. Em geral, os conjuntos são utilizados para organizar os elementos de um estudo, como objetos, estruturas, animais e até mesmo os números. Ah, interessante isso. Vocês juntam tudo para continuar deixando separado? É mais ou menos por aí, Beto. Alguns conjuntos têm nomes específicos, como, por exemplo, o conjunto universo. Este, normalmente representado pela letra U maiúscula, possui todos os elementos do assunto que estamos trabalhando. No zoológico, nosso conjunto universo tem como elementos os animais. Nesse conjunto, existem diferentes subconjuntos, como os mamíferos e os répteis, por exemplo. Outro conjunto que tem nome específico é o conjunto vazio. Vocês criam um conjunto até onde não tem nada? É verdade, Beto. O conjunto vazio não tem elemento algum. Pensando bem, é engraçado ter um símbolo para representar um conjunto que não tem nem elementos, né? Ele não tem elementos, mas tem um nome e um símbolo. E aí, Beto? Já entendeu como se organizam os animais no zoológico? Tô quase, né? Mas falando nisso, eu tenho uma pergunta muito importante pro meu amigo aqui. Ela é muito importante. É verdade que o sapo não lava o pé? Não, o sapo não lava o pé. E assim, os bichos eles pedem pra vir morar aqui dentro? Ou vocês pegam os bichos e botam eles aqui? Não, todos os animais aqui vêm de criatórios autorizados pelo IBAMA ou de outros zoológicos, né? E quando dizem que o homem e o macaco são da mesma família, é porque eles são primos? Bom, teoricamente sim, né? Evolutivamente sim, são primos. Eles compartilham a maior parte do DNA, né? Dos alelos de DNA. Então são muito parecidos. Kleber, quando um cara fala que o carro dele é animal, é porque ele tem que morar aqui no zoológico? Não, Beto. Esse carro vive provavelmente numa garagem, diferente do leão, que vive numa jaula do zoológico. Por falar no leão, eu vou usá-lo como exemplo. O leão pertence ao conjunto dos mamíferos. Já a cobra não pertence ao conjunto dos mamíferos. A relação básica entre um objeto e um conjunto é a relação de pertinência, que utiliza os símbolos de pertence e de não pertence. Ué, e a cobra não tem conjunto? Nesse caso, a cobra pertence ao conjunto dos répteis. Se quisermos relacionar um conjunto a outro conjunto, usamos a relação de inclusão. E essa relação utiliza os símbolos de está contido, não está contido, contém e não contém. Por exemplo, o conjunto dos mamíferos e répteis está contido no conjunto dos animais. Já o conjunto dos animais contém o conjunto dos mamíferos e o conjunto dos répteis. Gabi, eu tenho um desafio para você. Pegue os bichos de pelúcia que você recolheu nas suas andanças pesquisando aqui no nosso planeta. Depois, veja que características deles você pode usar para separá-los em dois conjuntos diferentes. Bom, eles são todos fofinhos. E dá vontade de apertar. Eu não sei se eu quero separá-los. Olha, Gabi, usando o conceito de conjuntos, nós podemos fazer o seguinte. Considere um conjunto com os bichinhos que representam mamíferos. Esse conjunto teria o gato e o cachorro, mas a galinha não pertenceria a ele. Agora considere outro conjunto com os bichinhos que representam as aves. Esse conjunto teria somente a galinha. Chamamos este conjunto de conjunto unitário, por conter apenas um elemento.
Bom, mas se você quiser manter todos os seus bichinhos juntos, considere um conjunto cujos elementos têm a seguinte característica: ser um bichinho de pelúcia da Gabi que está dentro da base de amostras. Pronto. Aí esse conjunto teria todos os seus bichinhos de pelúcia. Gostou da ideia, Gabi? Em Amontoados, um planeta onde tudo fica junto. O problema que o Quati está enfrentando é interessante, pois se você divide as coisas nos conjuntos todos e nenhum, é impossível organizá-las baseado em alguma característica em comum. E aí, Gabi? Os conjuntos estão te ajudando a lidar com todas essas coisas que você acumula aí na base de amostras? Então sim, Kleber. Foi uma ótima ideia. Agora eu vou organizar as minhas coisas nessas caixas. Mas eu ainda não sei como organizar meus sentimentos em relação ao Timóteo, buscador. Gabi, divida o conjunto sentimentos pelo Timóteo em pequenos conjuntos. Assim vai ficar mais fácil de lidar com tudo isso. Ótima ideia, buscador. Eu vou organizar meus sentimentos assim como eu tô organizando minhas coisas. Cara diário. Arrumei minhas coisas separando tudo em 3 conjuntos diferentes: as lembranças, as amostras para pesquisa e os equipamentos. Sabe, buscador, faltou espaço na caixa de amostras para pesquisa. Gabi, falta de espaço é um problema aqui na Terra. Nunca tem espaço suficiente entre as vagas, na classe econômica dos aviões e no bar em dia de final de campeonato. Espaço é um problema. Buscador, será que no zoológico eles se preocupam com o espaço para cada animal? As jaulas têm que ter um tamanho padrão? Gabi, esse assunto de jaulas é complicado. Alguns bichos vendem ou alugam as jaulas por temporada. Dizem que um quartinho na jaula da foca é uma fortuna porque tem ar-condicionado. E a jaula mais mal localizada é a da capivara, bem ao lado da jaula do rinoceronte, que ronca dia e noite. Sabe, buscador, às vezes eu acho que eu devo enjaular você por causa dessas suas explicações. Beto, o que você sabe sobre o espaço dos animais aí no zoológico? Gabi, eu tô com alguém que sabe tudo sobre o espaço que cada animal deve ter. Os animais, eles brigam por causa do espaço? Brigam não por causa do espaço, mas sim por causa de ter um grupo de animais com muitos indivíduos. Ah, e se você soltar eles na natureza, eles vão conseguir sobreviver? Não, muito difícil. Principalmente os que são nascidos aqui no zoológico, eles são criados com o ser humano, eles não conseguem sobreviver na natureza. E cada animal, ele tem uma jaula, tem que ser diferente da outra? Tem sim. Tem que ser adequada a cada espécie animal, que a gente chama de enriquecimento. A gente tem que tentar botar o mais próximo possível do ambiente natural, esse animal. Kleber, quando você era criança, você brigava com o seu irmão por conta do espaço? Beto, com meu irmão não, porque eu sou filho único. Mas sempre rolava um estresse quando eu ia acampar com meus primos. Naquele momento eu entendia direitinho como se sente um bicho numa jaula. Agora, a maioria das jaulas do zoológico tem o formato de um paralelepípedo. Outras têm o formato de cilindro. Há ainda aquelas que têm o formato de cilindro, mas que em cima tem uma estrutura em forma de cone, geralmente habitada pelos pássaros. Beto, já que você é um cara que se importa bastante com os animais, eu tenho um desafio para você resolver. A sua missão é salvar alguns macacos que estão presos em um zoológico abandonado. A jaula tem um fosso de 2 metros de largura e você tem 2 pedaços de madeira de 1,5 metro cada. Mas não tem pregos, parafusos e nem cordas. Isso é, não dá para colar os 2 pedaços de madeira. Como você pode usar essas madeiras para criar um caminho e salvar os macacos? Eu preciso da sua ajuda. Você tem alguma sugestão? Não.
Kleber, você tem como ajudar a gente a tirar o macaco dali? Posso sim, Beto. A solução é muito mais simples do que você imagina. Coloque uma das tábuas de madeira em um dos cantos. Depois apoie a outra madeira no meio dessa primeira até o cantinho da jaula. Dessa forma, você constrói um caminho para os macacos saírem. Injustíssimos, um planeta onde as moradias são feitas sob medida. Buscador, eu sou igual ao Coati. Eu também não gosto de nada muito apertado. Depende, Gabi. Nó, por exemplo, eu só gosto se for apertado. Se você tivesse pescoço, eu ia... Deixa pra lá. Olha, sabe o que eu tô achando mais legal nessa história do zoológico? É saber que lá, eles ajudam a preservar os animais. Não tem nada a ver com presídio de bichos. Nem poderia ser, Gabi, pois os bichos logo contratariam os serviços do tatu, um animal especialista em cavar buracos e fazer fugas que viraram histórias de cinema. A única história de cinema é essa que você acabou de inventar. E o Beto? Por onde será que ele anda? Na certa, ele tá querendo ser algum bicho. Será? Beto, amigo, Oi, Gabi, pode falar. eu quero saber se você fez amizade com algum bicho. Eu tentei chamar os macacos pra tomarem uma vitamina de banana, só que ele parece ser um bicho bem ocupado. Você já tentou bater um papo com um papagaio? Boa ideia, papagaio. Me falaram que eles gostam de conversar, então ele deve se importar em responder umas perguntas minhas, né? É, papagaio. Ele deve ser o cara. Caro diário, eu confesso, eu tô morrendo de saudade do Timóteo. E essa saudade toda tá me dando fome. Buscador, o que você faz quando tá com saudade de alguém? Gabi, quando eu tô com saudade de alguém, eu busco todas as lembranças que eu tenho desse ser no meu banco de dados. E aí, eu coloco essas lembranças sentadas no banco e fico olhando pra elas. Sinceramente, eu não sei porque eu te faço perguntas. No meio de nossa viagem na galáxia Andrômeda, eu senti muita saudade de Quant. Aí, fiquei vendo as lembranças passarem como no cinema daqui da Terra. E no fim, eu não tinha mais saudade. É uma pena que comigo não funciona assim. Eu continuo com saudade e com fome. Buscador, quando os animais estão com saudade, eles também comem? Gabi, comida é um grande problema no mundo dos bichos. As cabras não comem carne, mas os leões adoram fazer churrascos e chamar os amigos para assistirem os jogos da seleção. Certa vez, deu até polícia. Os urubus sobrevoaram o local enquanto os golfinhos ficaram horrorizados com a situação e decidiram jantar fora. Mas a coisa ficou feia quando alguém pediu uma salada. E aí, tudo foi... Eu não sei como é que você consegue fazer uma salada tão grande. É melhor chamar o Beto. Beto, amigo, tá conectado? Você sabe o que os animais gostam de comer? Gabi, pelo jeito, cada bicho tem um gosto diferente. Mas estou com um cara que sabe tudo sobre a comida da bicharada. Os animais, eles comem na mesma hora? Olha, os animais, na verdade, eles têm horários diferentes dependendo da espécie, né? Então, a gente tem animais que se alimentam logo cedo, as aves, né? A maioria das aves funciona dessa forma, né? Tem alguns animais que se alimentam durante o dia todo, né? E tem alguns animais que só se alimentam à noite. Ah, e eles comem a mesma coisa? Não, Beto, na verdade, cada animal tem a sua alimentação diferenciada, né? De acordo com a espécie. Então, existem animais que comem somente vegetais, outros que comem vegetais e carne, e outros que só comem carne. E por que tem bicho que come carne
tem bicho que come frango. Na verdade, isso é uma característica evolutiva de cada animal, né? Então, alguns animais se especializaram em determinadas alimentações. Então, assim, tem os animais que são estritamente carnívoros, né? Por exemplo, um leão, uma onça, se alimentam somente de presas vivas. Ah, então tem bicho que come bicho? Muitos, né? Alguns animais comem exclusivamente outros animais. Kleber, que história é essa de que um cara tava no restaurante e ele ficou uma fera porque o garçom demorou a trazer a comida? Calma, Beto. Não é bem o que você tá pensando. Isso é só um jeito de dizer que alguém ficou com raiva por causa de alguma coisa. O interessante é que para matar a fome dos animais aí do zoológico, o pessoal tem que ter atenção no seguinte. Cada animal necessita de uma determinada quantidade de alimento para repor os nutrientes gastos em suas atividades. Em geral, animais pequenos comem menos do que os animais grandes, que precisam de mais alimentos devido a todo o seu tamanho. Mas isso não é uma verdade absoluta. A quantidade de comida que os animais comem não é diretamente proporcional ao seu tamanho. Alguns animais pequenos, como o coelho, por exemplo, comem muito. E se fossem do tamanho de um elefante, comeriam muito mais do que ele. Então, Beto, agora que você sabe que não deve pré-julgar a fome de um bicho pelo seu tamanho, me diz, te deu vontade de dar uma força aí no zoológico e alimentar algum animal? Será que ele vai querer guardanapo? Faz assim mesmo. Enquanto isso, em Fartos, um planeta onde os pequenos comem muito, Eu acho que o Coati tá empanturrado com tanta comida, que a quantidade ingerida não é proporcional ao seu tamanho. Gabi, a quantidade de comida que você anda comendo é proporcional ao seu tamanho? Olha, Kleber, ao meu tamanho eu não sei. Mas com certeza é proporcional à minha saudade. Gabi, é bom você pegar leve, hein? Mas e aí? Conseguiu aprender como o zoológico é um lugar importante? Com certeza. Eu fiquei muito feliz em saber que aqui na Terra existe um lugar onde as pessoas se preocupam tanto com os bichos. Que bom, Gabi. O zoológico é um dos meus lugares preferidos. Meu avô sempre me levava lá. Bom, se precisar, é só chamar, falou? Tá bom, Kleber. Beto, amigo, tá conectado? Tá fazendo o quê? Eu acabei de dar comida pro pessoal aqui que mora no zoológico, Gabi. E eu já decidi de uma vez por todas o que eu quero ser. Eu vou ser um bicho. Como assim, Beto? Vai virar qual bicho? Eu não sei, eu pensei em deixar minha forma humana e virar um pavão. O pavão se veste bem, legal, tem penas. Ai, Beto, você não vai me deixar sozinha. Você se lembra que no meio da viagem eu falei que quando eu chegasse aqui na Terra eu queria ser um dinossauro? Mas aí alguém me falou que é da bandeira porque eles estão extintos? Ah, você tá com medo de pagar esse mico sozinha, né? Você não ia virar bicho? Eu ia. Só que aí eu encontrei um papagaio que me convenceu que a minha forma humana tava legal. E além do mais, tem vários alienígenas querendo virar pavão. Aí eu ia ter que enfrentar uma fila, né? Gabi, depois você deixa eu dar uma olhadinha no seu diário? É claro que não, Beto, isso é coisa minha. Desculpa. Você tá sentindo falta do Timóteo, né? Agora tá bem menor. Gabi, será que eu não vou encontrar nada que eu saiba fazer e que seja legal? É claro que vai, Beto. O importante é você aprender tudo que puder e continuar curioso. Você tem razão, Gabi. E eu também acho que você vai superar o Timóteo. Uma hora eu vou. Mas o melhor que a gente faz é continuar pesquisando sobre esse planeta estranho e divertido chamado Terra.